Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestrinha semanal da Seara de Jesus. Como é bom estarmos juntos novamente e podermos refletir juntos sobre alguns temas tão importantes para a nossa vida. Então, neste momento, eu peço que todos serenem os pensamentos, serenem os corações e vamos juntos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reflexão e de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje falaremos sobre o livro Fonte Viva, livro escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A lição escolhida foi a lição de número 86, de tema Estás doente? E nas últimas semanas já conversamos bastante sobre alguns temas como doenças, depressões, tristezas. Foi bastante comentada a questão delicada do suicídio, até por conta da campanha do Setembro Amarelo. Mas estas são questões que assolam os nossos dias, que assolam a nossa sociedade e sempre tem assunto para falar sobre estes temas delicados. E Emmanuel, nessa lição, vem nos colocando que muitos ficam doentes. E, de fato, muitos de nós, ainda neste mundo de provas e expiações, passamos por momentos delicados em nossa vida. E aqui podemos falar tanto de doenças físicas, algum mal que nos acomete, como também as doenças espirituais, as tristezas, as depressões, desânimos de todo tipo. E ele também comenta que, apesar de muitos ficarem doentes, infelizmente poucos buscam a cura real. E aí, ao longo da lição, ele vai colocando os motivos de que muitos estão doentes e como seria, de fato, um caminho em que poderíamos trilhar, tentando buscar sempre esta cura. Porque sim, teremos frequentemente momentos muito delicados na nossa existência, mas é importante a gente tentar sair destes momentos de forma mais rápida, como aqueles lutos, aquelas situações difíceis em que temos aquele primeiro momento em que ficamos desesperados, depois aquele momento em que tentamos a negação, até chegar um momento em que começamos a superar tudo isso e seguir a vida em frente. E teremos muitos destes ciclos. O importante é que cada vez mais estes períodos difíceis sejam menores, para que a gente possa buscar a nossa própria cura interior e a nossa própria evolução. Então, Emmanuel comenta sobre remédios e injeções e que esses artifícios eles curam, mas curam parcialmente. Então, é muito importante que a gente faça um acompanhamento no médico, que de fato, quando a gente tem uma doença física, a gente busque todo tipo de tratamento mais adequado aí de acordo com as nossas possibilidades. Isso é muito importante, muito válido, mas o que Emmanuel vem nos chamar a atenção é que nós não podemos esperar que apenas remédios que venham de fora para dentro nos curem inteiramente, porque muitos dos nossos males estão, na verdade, no nosso coração e na nossa mente. Então, vamos refletir aqui um pouco sobre, por exemplo, os nossos pensamentos. Então, todo pensamento é onda, essas ondas atingem longas distâncias, e toda vez que nós começamos a pensar algo e a pensar algo com frequência, isso de alguma forma vai passando para o exterior e aí pode tanto contaminar o nosso ambiente, como também promover a cura do nosso ambiente. E isso vai estar muito relacionado
àquilo que estamos pensando e também aos hábitos que estamos tendo. Então, se temos, na grande maioria, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de empatia ao próximo, então vamos contaminando este ambiente ao nosso redor. E isso também passa para o nosso corpo físico, de forma boa ou de forma não tão boa. Então, quando temos alguns sentimentos, por exemplo, de revolta, e aquela revolta constante, onde todos os dias acordamos e reclamamos de algo e estamos insatisfeitos com algo e mantemos estes pensamentos e esta vibração, isso pode facilmente se transformar em algo no nosso corpo, de repente uma dor de estômago, de repente uma dor de cabeça, enfim, apenas um exemplo simples de que é muito importante prestarmos atenção aos nossos pensamentos e também às nossas ações no dia a dia. E Emmanuel continua comentando sobre alguns hábitos que às vezes nos impedem de melhorar dessas nossas doenças internas e alguns hábitos que também podem piorar essas nossas doenças da mente, essas doenças do nosso coração. Então, ele menciona alguns velhos hábitos, e quando ele fala sobre velhos hábitos, ele nos comenta um exemplo de que quando estamos em dificuldade, quando estamos passando por uma situação delicada, a tendência é nós procurarmos sim ajuda. E aí podemos chegar numa casa espírita ou num outro local religioso, buscar a ajuda dos nossos irmãos espirituais que estão sempre aptos a nos auxiliar. E aí temos uma primeira mudança de hábito, onde tentamos frequentar o local, ou nesses tempos de pandemia nos comprometemos a assistir conteúdos online, tanto aulas como palestras, temos inúmeras palestras. E aí ouvimos dizer, por exemplo, que é importante ter o hábito de beber água, e no primeiro momento ficamos bastante engajados e começamos a ter alteração dos nossos hábitos para atitudes melhores. Mas aí, quando temos um pouquinho de melhora, muitas vezes abandonamos estes amigos que nos acolheram nos momentos difíceis e voltamos para velhos hábitos. E aí a vida é um ciclo. Em pouco tempo, iremos novamente sofrer alguns males internos. Outro ponto também mencionado nesta lição é a questão da indignação frequente. E aqui precisamos tomar bastante cuidado também para não criar o hábito de estar sempre indignado. E aí é comentado que aquela indignação de uma situação realmente de injustiça, uma situação errada, é uma indignação útil, porque podemos promover mudanças, porém aquele tipo de indignação em que se está sol, reclamamos porque está muito sol. Se chove, reclamamos porque está chovendo. Se temos que trabalhar, reclamamos porque temos que trabalhar. E se estamos desempregados, reclamamos porque estamos passando dificuldades. E aí tem até um exemplo interessante de se eu já inicio o meu dia reclamando, falando mal do trabalho, falando mal de alguma atividade que eu preciso cumprir naquele dia, como é que eu quero que essa atividade saia boa, que tudo dê certo, se de alguma forma já estamos, entre aspas, amaldiçoando aquilo que está por vir. Então, precisamos tomar cuidado com esses hábitos que aparecem e muitas vezes vão se enraizando na nossa vida. Também cuidado com o desânimo geral. Então, é normal um dia acordarmos um pouco mais tristes, um pouco mais desanimados, um pouco sem muito
tem muita esperança, mas isso não pode se tornar também um hábito. Temos que prestar atenção, porque este desânimo, ele começa pequenininho dentro de nós e de repente ele se instalou e vai nos impedindo de fazer atividades até muito simples do nosso dia a dia. E aqui também não devemos ter medo de nos abrir com um amigo, com um familiar e pedir ajuda se assim for necessário. O último aqui que nós vamos comentar é o mau hábito da maledicência. Esse é um hábito bastante triste, apesar de ainda bastante comum, que é aquele hábito de comentar todas as situações alheias e às vezes até fazer fofocas bastante tristes, bastante duras sobre o próximo. E a maledicência eu vejo como um hábito muito inútil mesmo, porque primeiro que nós perdemos tempo, às vezes com comentários que não nos levam a nada, que não nos acrescentam em nada, sendo que o tempo é um bem tão raro e tão precioso e que poderíamos utilizar de forma melhor, de forma que traga mais benefícios para nós. Então imaginem assim, nós temos um dia e precisamos, a maioria de nós, pelo menos trabalhar aí pelo menos 8 horas por dia, temos que separar as horas do nosso sono, do nosso descanso, e sobram poucas horas para cuidar da nossa família, fazer algum hobby que nós tenhamos gosto, ou procurar cursos para nos aperfeiçoar. E por que vamos perder tempo com hábitos que não nos levam a nada, que só vão realmente sugar cada vez mais a nossa energia e o nosso tempo tão precioso? E a maledicência também, ela é muito oposta à indulgência. E a indulgência, características mais marcantes daquele que é caridoso, porque a indulgência ela percebe o erro no outro, percebe o defeito do outro, mas não se incomoda com isso. Olha apenas como uma forma realmente de tentar observar o que é aquela situação e de aprender com aquela situação, mas não julga o próximo, não aponta o dedo no outro. Até porque nós não somos perfeitos, em vários momentos estamos sujeitos a ofender o próximo, a não sermos tão legal com o próximo. Então é muito importante nós tentarmos ser indulgentes ao longo da nossa vida. E aí já partindo então para como será que nós podemos tentar tirar estes hábitos, essas atitudes não tão legais e partir para um caminho de cura. E aí nesta lição é colocado principalmente o hábito da oração. Porque a oração é aquele momento em que vamos estar conosco, com nós mesmos, e entrar em sintonia com o Pai Maior. E aí na oração nós vamos serenar a nossa mente, serenar o nosso coração, agradecer bastante por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que já conquistamos. Então é aquele momento em que vamos refletir que talvez aquelas reclamações diárias não façam tanto sentido, que talvez aqueles problemas não sejam tão grandes assim. E podemos sim, neste momento, pedir força, pedir paz, pedir sabedoria, pedir tolerância e sentir as nossas energias renovadas, sempre com muita fé, com muito carinho, conversando com o Mestre Jesus, conversando com Deus, como seres próximos a nós e sempre disponíveis para nos auxiliar, desde que estejamos com o coração aberto a receber esta ajuda.
Aqui também coloco o hábito da meditação. E tem um outro exemplo interessante. Se repararmos no nosso dia a dia, muitos de nós já passamos por uma situação parecida assim. Saímos de casa para ir trabalhar ou para algum outro compromisso, e aí no trajeto começamos a nos perguntar: será que eu apaguei o fogão? Será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei tudo? E aí Haroldo Dutra Dias comenta numa palestra que isso às vezes pode acontecer porque estamos com a mente tão perturbada, numa velocidade de pensamentos tão grande e muitas vezes esquecemos de estar no momento presente, vivendo o agora. Fazemos tudo no automático. E aí a ideia da meditação é parar por alguns minutos, esvaziar a mente e perceber o momento presente, perceber onde estamos, como estamos nos sentindo, perceber quais são os ruídos ao nosso redor e dessa forma nos concentrarmos, termos mais foco nas atividades que estamos fazendo. E também numa tentativa de vivermos muito o presente, sem nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã e sem sofrer tanto pelo dia que passou. Também sempre importante praticar o desapego aos bens terrestres, lembrando que estamos aqui apenas de passagem, numa tentativa de fazermos a nossa reforma interior e ter um pouco de evolução nesta encarnação. Como já comentei, tentar ter empatia com o próximo, principalmente porque muitas vezes não sabemos o que o próximo está passando e também podemos ter momentos muito delicados. Então é importante nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos ter empatia com o outro. E para finalizar essas dicas de caminho de cura, claro que são apenas algumas dicas retiradas desta lição, alguns hábitos que, se colocados em prática, tendem a melhorar muito a nossa vida. Falo aqui sobre o hábito do estudo e o hábito do trabalho. Então, o estudo, muito importante estudarmos de fato o Evangelho de Jesus, suas passagens, seus exemplos, suas lições. Isso nos traz bastante conforto e bastante explicação sobre toda a nossa vida, sobre tudo que vemos no mundo. E também o trabalho, não apenas aquele trabalho que traz o pão para a nossa mesa, mas o nosso trabalho interno e esse trabalho diário de mudança de hábitos que no final vai auxiliar a colocarmos o bem em evidência no mundo. E é isso que estamos precisando, de pessoas que exemplifiquem o bem para as outras, né? Então, vamos tentar ser essa mudança que tanto queremos ver no mundo. Teremos dias difíceis, mas o importante é lembrarmos que Jesus está conosco e que Ele conta com a gente para trabalhar na sua vinha. Aqui uma frase também colocada por Jesus, que vós sois a luz do mundo. Então, Ele espera que cada um de nós coloque esta luz para fora e ilumine o mundo de acordo com as suas possibilidades. Vamos sempre nos colocar como seres importantes para Jesus e que temos a importância de levar as suas lições a todos os cantos do mundo. Então eu desejo a todos uma ótima semana, até a próxima palestrinha, fiquem todos com Deus.